É madrugada. A alguns quilômetros da orla marítima, uma mulher e 6 crianças negras caminham para a margem de um rio. Chove. Homens e mulheres africanos perguntam: "Por que nos abandonas, mãe?" Mary Slessor para junto à canoa. Volta-se, contempla aqueles semblantes tristes e fala docemente: "Não fiquem tristes. Sei que vou para um meio de povos ferozes e adoradores do maligno, mas eles também precisam ouvir falar de Jesus. Alegrem-se. Eu voltarei, mas se não voltar, nós nos encontraremos nas margens do grande rio, diante do grande Pai, e ali seremos todos iguais." Eu sempre me pergunto o que leva alguém a deixar tudo para trás, não por uma fuga, mas por um chamado. Mary Slessor nasceu em meio à pobreza da Escócia do século XIX. Era apenas uma jovem ruiva, de mãos marcadas pelo trabalho duro e de coração inquieto. Poderia ter vivido e morrido ali, como tantos outros. Mas ela ousou sonhar com algo que não cabia nas fronteiras da sua cidade: alcançar um povo distante, desconhecido e servir onde poucos se atreviam a ir. A Nigéria que a esperava não era um destino turístico, era um campo onde a vida custava caro. Doenças tropicais, calor sufocante, insetos, hostilidade cultural e ainda algo mais cruel: uma prática tribal que condenava gêmeos recém-nascidos à morte, como se fossem sinal de maldição. É aqui que o heroísmo de Mary ganha forma. Ela não apenas pregava, ela corria para resgatar os pequenos antes que fosse tarde. Abraçava-os, cuidava deles, dava-lhes um nome e um futuro. Não foi um ato isolado, foram anos, décadas. Cada criança salva era uma vitória silenciosa. Cada aldeia transformada era um sinal de que o Evangelho, quando vivido, é mais forte do que qualquer superstição. Há histórias que começam na pobreza e terminam no anonimato, mas a de Mary Slessor não foi assim. Ela nasceu em 2 de dezembro de 1848, na Escócia. A segunda de 7 filhos de um sapateiro e de uma tecelã. O lar era simples e a vida dura. Seu pai, alcoólatra, perdeu a profissão e foi trabalhar como operário no moinho. A mãe, silenciosa e firme na fé presbiteriana, sustentava o lar como podia. A família se mudou em busca de melhores dias, mas encontrou apenas as favelas e o peso da sobrevivência. Aos 11 anos, Mary já dividia o tempo entre a escola, oferecida pelo moinho, e longas horas de trabalho. Aos 14, era tecelã de juta, presa à rotina, que começava às 6 da manhã e só terminava às 6 da tarde, com breves pausas para o café e o almoço. No meio disso, vieram as perdas. O pai morreu de pneumonia, 2 irmãos se foram cedo e restaram apenas ela, a mãe e 2 irmãs. Mas algo dentro de Mary se mantinha vivo. A fé da mãe, nutrida, plantou nela um interesse pelo trabalho missionário. E quando uma missão local começou a atuar perto de sua igreja, Mary não hesitou. Estava lá, voluntária, aprendendo, servindo. Então, aos 27 anos, uma notícia correu o mundo. Dave Livingstone, o herói da fé, o famoso missionário e explorador, havia morrido. Para muitos, foi o fim de uma história. Para Mary, foi o início de um chamado. Ela decidiu que seguiria pelos mesmos caminhos, não por glória, mas por obediência. E penso, como uma jovem criada nas favelas, marcada pela perda e pelo trabalho árduo, pode sonhar tão grande? Talvez, irmãos, seja porque Deus costuma escolher pessoas que o mundo não escolheria. Pessoas que conhecem a dor para levar esperança.
Pessoas que, como Mary Lanson, não se deixam definir pelo lugar onde nasceram, mas pelo Deus que as envia. Mary cresceu entre as favelas, filho de um sapateiro alcoólatra e de uma mãe presbiteriana devota. Aos 11 anos já dividia o dia entre o moinho e a escola, e aos 14 trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde tecendo juta. Perdeu o pai e viu de perto a dor que a pobreza impõe, mas de alguma forma guardou dentro de si uma chama que não se apagava. Ela se juntou à Junta de Missões Internacionais e treinou em Edimburgo em agosto de 1876. Embarcou na Etiópia rumo ao oeste da África. Tinha 28 anos, cabelos ruivos, olhos azuis brilhantes e uma determinação que surpreenderia até seus superiores. Seu destino era Calabar, na atual Nigéria, um lugar onde crenças de bruxaria eram comuns e onde gêmeos eram vistos como maldição. Nascimentos assim levavam ao abandono das crianças nos arbustos para morrer de fome ou por ataques de animais. Mary não suportou ficar de braços cruzados diante dessa realidade. Começou a buscar os gêmeos, resgatando-os e cuidando deles na casa de missão. Alguns sobreviveram para se tornarem filhos dela, como a pequena Jenny, salva depois que o irmão não resistiu. E não foram só crianças. Mary enfrentou rituais de sacrifício humano, onde servos eram mortos para acompanhar chefes falecidos no outro mundo. Desafiou guerras tribais, impediu execuções baseadas em provas de veneno, cuidou dos doentes e, acima de tudo, viveu como o povo que queria alcançar, comendo a comida local, falando a língua deles e conquistando uma amizade rara entre missionários e nativos. Mas a coragem de Mary também foi testada pelo sofrimento. A malária a fez retornar à Escócia 2 vezes. Cuidou de sua mãe e de uma irmã doente. E um dia, já na África, recebeu a notícia que ambas haviam falecido. Ela acabou escrevendo uma frase muito tocante que diz: "Não existe ninguém para quem eu possa escrever e contar minhas histórias ou qualquer outra coisa. O céu é agora mais perto para mim do que a Grã-Bretanha." Ainda assim, ela ficou mais determinada do que nunca. Salvou centenas de crianças. Ajudou a estabelecer o centro de treinamento de crianças para capacitar jovens africanos e atravessou tribos e selvas pregando sobre Jesus Cristo. Sua vida foi um testemunho de que a fé não se mede pelo quanto falamos dela, mas pelo quanto nos dispomos a gastar por ela. Quando penso em Mary Lanson, penso no contraste. Uma menina pobre das ruas que ousou enfrentar superstições mortais no coração da África. Ela não tinha segurança, nem aplausos, nem garantias. Mas tinha algo que hoje parece tão raro: uma vida completamente entregue ao serviço de Deus e ao amor por pessoas que o mundo insistia em abandonar. Como se não fosse suficiente a ousadia de Mary, em agosto de 1888, ela resolveu mudar o seu destino e ir para uma região onde missionários, homens, mulheres, haviam sido assassinados. Ela acreditava que, por ser mulher e pelo modo como ensinava, poderia ser vista como menos ameaçadora, e estava disposta a arriscar a vida nessa aposta. Por 15 anos viveu entre os povoados de Okoyong e Efik. Aprendeu a língua local, não como quem decora palavras, mas como quem deseja conversar de coração para coração. Fez amizades profundas, ganhou respeito e era conhecida pelo seu humor simples e pragmatismo direto. Mary não vivia em casas missionárias cercadas por muros. Preferia as cabanas africanas, com chão de terra e paredes de barro, com o povo que ela tanto amava. Essa escolha, somada à sua insistência em ficar em estações isoladas, causava conflitos com as autoridades da missão. Mas também lhe deu uma reputação de mulher excêntrica e corajosa. Os jornais britânicos a apelidaram de a Rainha Branca de Okoyong. Curiosamente, sua prioridade nem sempre era o púlpito.
Ela gastava mais tempo resolvendo disputas, mediando conflitos, incentivando o comércio, introduzindo educação e lutando contra a injustiça, especialmente contra as mulheres. Não se limitava a pregar sobre o Evangelho, vivia realmente o Evangelho, encarnando no cuidado com crianças, órfãos e, mais uma vez, com os gêmeos abandonados. Seu trabalho e influência cresceram tanto que, em 1892, ela foi nomeada vice-consul em Konyong, presidindo o tribunal local. Mais tarde, em 1905, tornou-se vice-presidente do tribunal de Obon. Recebeu em 1913 a Ordem de São João de Jerusalém, uma das maiores honrarias que a Grã-Bretanha poderia conceder. Mas nem as condecorações, nem a fama a afastaram do que mais importava. Ela permaneceu nas aldeias, cuidando dos fracos e elevando o valor das mulheres e salvando as crianças do destino cruel que antes era visto como inevitável. Nos últimos anos, sua saúde se fragilizou, mas ela se recusou a deixar a África. E ali, no solo que tanto amou, Mary Slessor morreu em 1915. Quando penso na vida dela, não vejo apenas uma missionária destemida. Vejo alguém que entendeu que evangelizar é mais do que falar de Cristo, é viver como Cristo. Que mudar o mundo começa muitas vezes salvando um bebê esquecido na mata. E que para ser lembrado pela eternidade, não é preciso ter muito, basta ter o coração nas mãos de Deus. Nos últimos 40 anos de sua vida, Mary Slessor carregou no corpo as marcas da malária que contraiu logo nos primeiros anos em Calabar. Febres vinham e iam, mas nunca a fizeram considerar seriamente voltar para a Escócia. Ela sempre dizia que seu lugar era ali, entre aquele povo. Com o tempo, as febres enfraqueceram seu corpo ao ponto de ela já não conseguir andar pela selva dia e noite como antes. Então, em vez de recuar, aceitava ser carregada em um simples carrinho de mão, como se a missão fosse mais importante que a dignidade pessoal. E realmente para ela era assim. Quem era esta mulher que poderia triunfar sobre tais condições? Ela era Mary Slessor, conhecida como a Rainha Branca de Calabar. Seu corpo foi levado pelo rio Cross River, onde ela recebeu uma honra rara dada para algum missionário, um funeral com honras de Estado. O caixão coberto pela bandeira britânica foi acompanhado pelo comissário provincial e por oficiais fardados. As bandeiras dos prédios oficiais tremulavam ao meio-mastro. De Lagos, o governador-geral da Nigéria enviou um telegrama com seu profundo arrependimento e publicou um tributo na Gazeta do governo. Mas talvez a maior homenagem não tenha sido feita com bandeiras ou títulos. Foi feita na memória viva das aldeias, nos nomes das crianças que só existiam porque ela os salvou, nas mulheres que descobriram seu valor nas guerras que nunca aconteceram porque ela estava lá. Mary Slessor não morreu apenas em 1915. Ela continua viva em cada história de vida que ela ajudou a escrever e que continuou o legado que ela iniciou. É claro que eu vou deixar aqui na descrição a referência do conteúdo desse vídeo para quem quiser dar uma olhada e também algum livro, alguma leitura indicada sobre o assunto. Se você chegou até aqui, então eu peço a você que curta esse vídeo, comente, compartilhe e quem sabe também se torne um membro do canal Teologia e nos ajude a continuar com esse trabalho. Então, até o próximo vídeo.